meu quarto vídeo da minha homenagem à minha pequena, minha caçula, que é ser dentista, tem um propósito de ser dentista. Deus te abençoe nisso, filhota. Eu tenho 2 propósitos vindos do amor para você. O propósito como pai é tornar você mais adaptado a esse mundo do que eu fui. Todas as esferas, inclusive espiritual. E meu segundo propósito é honrar o meu avatar, para que ele salve você mesmo, se por algum motivo você não quiser. Esses são os meus propósitos biológicos e espirituais em relação a você, vindos do amor que eu tenho por você. Nada disso seria possível se nós não tivéssemos um astronauta, né? Um astronauta, Emanuel, né? Que andou passeando pelo nosso cosmos e que, entre as várias possíveis incorporações que ele incorporou em várias espécies, né, ao longo desses bilhões de anos, durante 33 anos ele incorporou na nossa. Claro que ele acompanhou a história da humanidade muito mais do que os 33 anos que ele esteve aqui, mas vamos dizer que ele acompanha a nossa espécie de perto durante 10 mil anos, incorporou durante 33. Graças a ele nós recebemos um pedacinho do espírito dele. Poderíamos ser apenas hominídeos, vivendo a nossa vida muito bem, sem sentir a menor falta de um espírito. O fato é que esse astronauta, Emanuel, ele passeou, seja implantando sementes de vida, seja apenas olhando essa vida crescer, talvez ajudando um pouquinho, talvez nada, fazendo nada, talvez apenas concedendo esse espírito a algumas espécies que ele tinha um interesse de emprestar o espírito, trazer de volta para a gaia dele e viver esse hobby, né? Talvez seja isso, talvez Jesus seja apenas uma criatura, um Deus, né? Jesus seja uma criatura enquanto está incorporado nessa espécie, mas ele seja um Deus que tem hobby, né? De incorporar e dar transcendência a determinadas espécies. Imagina se a nossa espécie for a única, né? Pode ter sido outros milhões de espécies que ele já fez algo parecido com a Terra antes de nós. E terá talvez milhões de outras espécies que ele fará algo similar depois de nós. É o que eu acredito, né? Talvez o nosso espírito, o que aquilo chama que é nosso espírito, que é emprestado de Jesus, esteja apenas sendo reciclado. A gente apenas tem um Alzheimer de lembrar de qualquer coisa enquanto esse espírito pertencia a Jesus antes. E aí? Mais conversas doidas, né, filhota? Mas é isso. A gente vive num universo assimétrico, né, que está fadado a morrer. Frio, escuro, solitário, né? E o nosso propósito, graças a Deus, existe. Porque nós ganhamos um Espírito de Jesus só por isso. E nada mais do que isso. Porque eu acredito em Deus, né? Por que eu sou um teísta, né? Só por causa de Jesus. Senão, se Jesus não tivesse me convencido de ser o avatar de Deus, eu não teria motivo nenhum para ser um teísta. Eu não teria motivo nenhum. Eu não conseguiria ser teísta sem um avatar. Eu acredito que eu ia ser um agnóstico, eu ia ser um ateu mesmo. Mesmo que fosse um ateu espírita, um agnóstico espírita, né? Existem nessas vertentes. Mas eu tenho a fé em Jesus e a fé em Jesus me leva à fé em Deus. Caramba, ser adotado por Deus é uma coisa muito maravilhosa. Ser adotado espiritualmente, né? Provavelmente nós somos adotados, filhotes, por um plano B, C, D ou E. Talvez, assim como a salvação dos judeus veio para nós pela rejeição de Israel, talvez criaturas orgânicas receberem o Espírito de Jesus tenha sido originado de uma frustração, uma grande frustração celeste, sei lá, com os anjos. Talvez sejamos apenas isso, ou tudo isso. Talvez nós tenhamos tido essa graça depois de uma desgraça de outras criaturas. Eu não vou nem entrar no mérito do Big Bang, teoria das cordas, né? Filhota, quando você entrar na faculdade, você vai ver tudo isso.
você vai ver que a evolução é um fato. Provavelmente você vai ver que a teoria das cordas talvez já seja um fato daqui a 5, 10 anos. Talvez o Big Bang já seja um fato daqui a poucos anos, se é que já não é. E, caramba, nada disso muda a adoção celeste, o grande prêmio, o grande alvo, a grande medalha da adoção celeste, né? Quando você entrar na faculdade, você vai ver que a Bíblia tem muitos mitos, e não quer dizer que Deus é mentiroso. Os mitos são meramente, lembra, as fragilidades humanas em tentar descrever um filme, um clipe. É só isso. Então, hoje em dia o Adão, Y e Eva mitocondrial já provou, né, que nossa espécie tem centenas de milhares de anos. Mesmo que Adão tenha sido clonado ali no meio do caminho. A variedade de línguas que nós temos não tem nada a ver com a Torre de Babel. Não houve um dilúvio universal, houve um dilúvio mesopotâmico, né? Quando nós saímos da Era do Gelo, né? Uma correnteza, na verdade, uma cascata oriunda desse derretimento, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas podem ter impressões muito mais magnânimas do que realmente as coisas foram. E tá tudo bem, Deus não é mentiroso, né? Apenas quem descreveu dessas formas estava enganado, só isso. Ele não tinha capacidade de descrever de maneira precisa aquilo que ele viveu, que ele escutou, que ele visualizou numa sessão de Cinemark de 7.000 anos atrás. Então, existem mitos na Bíblia, sim, mas que não invalidam a verdade que existe um Deus trino, a verdade que existe um avatar na sua espécie e que curtiu a vida na Terra muito e que gostou de ter uma relação afetiva conosco e se interessou em dar uma transcendência, que é o Espírito, que nunca vai ser mensurado pela ciência. Nós vamos só mensurar as coisas desse universo, né? Matéria, energia, tempo, espaço. Mas sabe o que não é mito? Que Jesus ama você. Não é mito. Que eu amo você. Você veio de Jesus, filhote. Provavelmente o seu verdadeiro nome, o seu galardão já está guardado lá no que seja o céu. Milhões, bilhões de anos antes de você incorporar naquele corpo lindo de Agatha, naquele corpo lindo de quando você nasceu. Quando eu tive o privilégio de, junto com o vovô, tirar você da barriga da sua mãe. Então, você veio de lá, você vai voltar para lá em nome de Jesus. Biologicamente, você já foi um procarionte, agora você é um eucarionte. E no futuro, você talvez seja um hemanocarionte, se essa Gaia a qual nós vamos fazer parte, a igreja, esse corpo que de Jesus é o cabeça, talvez a gente evolua de eucarionte para hemanocarionte. Estou brincando, né? Já fomos procariontes, somos eucariontes. Quem sabe seremos hemanocariontes. Você tem borboletas de oportunidades para seguir Jesus. A teoria do caos, né? Então, existem várias escolhas que você vai fazer ao longo do seu dia, segundos de escolhas que você pode se aproximar de Jesus e se afastar de Jesus. Você pode escolher vários cursos, você pode escolher vários relacionamentos, você pode fazer muitas coisas e estar se afastando, se aproximando de Jesus. Não existe algo pré-determinado que você tem que seguir X ou Y caminho, não. Graças a Deus existem vários caminhos para seguir Jesus, mas precisa seguir Jesus se você quer ter aquilo que Jesus quer te oferecer, né? Seu afeto-tempo com Jesus tende a reduzir, né? Assim como o seu afeto-tempo com seu pai tende a reduzir, mesmo você me amando. Você vai ter sua evolução de vida, você vai ter seus amigos, você vai ter seus hobbies, você vai ter suas viagens, sua família, você vai ter tantas coisas. E a tendência vai ser você reduzir o afeto-tempo comigo. Normal. Mas tente não reduzir muito, que eu amo demais você.
a gente não reduzir muito sua oferta de tempo com Jesus, porque Ele ama infinitamente mais. Isso não é fato. Isso não é, na verdade, mito. Isso não é mito, isso é fato. E daqui a poucos anos, filhote, daqui a 10 anos você vai estar na faculdade, e seu melhor professor de cirurgia não vai ser eu ou o vovô. Daqui a 15 anos, tanto o seu melhor mentor, seu melhor tutor, não será um humano, será uma inteligência artificial. Ela te ensinará tudo melhor do que eu posso ensinar na área de dentista e até nas outras áreas. Mas eu te garanto que eu vou te amar mais. Eu te garanto que Jesus continuará te amando mais. Eu te garanto que seria bom, seria sensato, seria sábio da sua parte dedicar afeto tempo a quem te ama mais. Você vai ter todos esses conflitos na faculdade. Eu espero que você, vendo essa visão de papai meio criança evolucionista, você consiga não entrar em crise tanto quanto eu entrei. É plenamente possível conciliar ciência e fé. Com um pouquinho de bom senso, você consegue verificar isso. E é isso, minha filhota. Você é tão especial para mim, eu tô com tanta saudade, eu amo tanto você. E lembre-se que o propósito do papai eu vou sempre cumprir. Enquanto eu estiver vivo. Eu tenho certeza que Jesus vai cumprir o propósito dele com você, enquanto você abrir a porta para ele. Mas as escolhas são suas. Você escolhe se você reage mais a estímulo positivo ou negativo. Você escolhe se você funciona melhor com dor ou prazer. É você que tem que saber se é dor ou prazer, o estímulo positivo ou negativo faz você se aproximar de Jesus, faz você se aproximar do seu cônjuge, faz você se aproximar do seu filho. Você tem que desenvolver sabedoria para viver nessa vida, porque depois dessa vida, minha querida, é só mistério. É só mistério. Inclusive para os que creem, é só mistério. Então, faça o melhor que você pode, estude bastante, entenda os mitos da Bíblia, não desmerecendo a Bíblia, entenda os mitos da Bíblia, compreendendo a capacidade intelectual de quem escreveu aquilo. Porque Deus compreende. Compreenda você também. Deus podia ter feito uma Bíblia maravilhosa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós entendamos que Ele lida conosco como humanos que somos. Inclusive naqueles que são convidados a escrever algo da parte de Deus. São humanos, falhos. Por isso que tem que ter o seu relacionamento com Deus independente disso. Por isso que você tem que ter seu momento de oração independente disso. Por isso que você tem que ter seu devocional com Jesus independente disso. Porque os humanos têm suas experiências e têm os seus erros nas experiências, têm suas falhas nas experiências. E o seu relacionamento tem que ser com Jesus. O seu propósito precisa ser honrar o seu avatar. Honrar o seu avatar. Para que um dia, quando você tiver filhos, você expanda o seu propósito biológico para que agora você vai também ajudar seus filhos a serem mais adaptados a esse mundo do que você foi. Inclusive espiritualmente, inclusive com os dilemas da ciência, inclusive com os dilemas desse mundo tenebroso que nós vivemos e que, graças a Deus, vivemos com algo mais, que é o Espírito de Jesus em nós. Te amo, filhota. Até breve.